Fala, galerinha, voltei. Tentei gravar aqui, caiu, vou lá. Tive um AVC e agora, Cris? Geralmente quem tem um AVC, nesse momento, eles se perguntam, né? O que é um AVC? Geralmente as pessoas vão na internet e pesquisam. Lá em cima, eu fiz muito isso, normal, pessoal. Você faz isso mesmo, de verdade, você faz. Mas nesses 4 anos, 6 meses de AVC, eu fui tendo que descobrir, tendo que brigar com isso, para tentar entender o que eu tive. Eu tive um AVC, o meu AVC é um AVC hemorrágico, tá? Ele foi um acidente delicado na região do tálamo e mesencéfalo. Eles são responsáveis por a parte criativa, a parte do sono, a parte de memória, né, equilíbrio, visão, bagunçou tudo. Mas vamos lá, eu vou explicar para você que está novo aí, que está no grupo. Eu vi que tem umas pessoas que entraram no grupo esses dias e talvez eles estão aí, tiveram AVC há pouco tempo, o pai, a mãe teve AVC, o tio, ou você mesmo teve AVC. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre AVC e algumas coisas que você vai se deparar durante esse tempo aí, tá? Não tem dois tipos de AVC, nem assim, não é um AVC, são mais de alguns tipos. Os básicos, tá? Os mais comuns, né, que a gente tem conhecimento, chama um acidente isquêmico. Ele causa por uma interrupção de uma veia. Uma veia ela vai lá e entope. E aí causa esse acidente, para de ter o irrigamento do cérebro e o seu cérebro para de ter o sangue. Pronto, voltou. Ele pode ser rápido, tá? É o isquêmico, ele faz isso. Então, o isquêmico, ele deixa muitas... O isquêmico, ele geralmente, ele tem uma calma, ou seja, ele deixa sequelas se ele não for tratado em até 5 a 30 minutos. É um tempo máximo que ele vai conseguir ali ter um tratamento rápido. Quanto mais rápido você for diagnosticado, tratado, as sequelas são menores. Geralmente ele começa com dor de cabeça, com tonturas, e ele funciona assim. Já o hemorrágico, não. O hemorrágico ele é um pouco mais... ele é mais silencioso. Ele acontece assim, de uma hora para outra, ele estoura. Imagina um cano de água e esse cano rompe. Quando há o rompimento desse cano, dessa veia, ela irriga o sangue, em vez de ir para o cérebro, ele irriga a calota. Isso pode causar, além de sequelas, como a minha sequela, ela ocorreu por um motivo muito grave, por falta de atendimento correto. Vocês sabiam que o médico me diagnosticou, assim, ele achou que eu estava bêbado. O médico lá no hospital, ele diagnosticou que eu estava bêbado. Ele achou que eu estava alcoolizado, sendo que eu era um professor, estava em sala de aula, dando aula, e ele achou que eu estava bêbado. Você entendeu como é que funciona? Foi muito complicado. É um acidente que, ó, foi a Simone está conversando com a gente aqui. Bom dia, Simone. Hoje eu estou conseguindo enxergar vocês, tá? Bom dia. Vou tentar aqui, vou tentar conversar com vocês, que às vezes eu não consigo, a visão não ajuda, mas eu vou tentar, tá? O meu acidente foi assim. Eu cheguei no hospital, só para você ter uma ideia, e eu cheguei lá lúcido, tudo, porque eu senti que estava tendo alguma coisa, o corpo parou, mas eu cheguei lá lúcido. O médico achou que eu estava bêbado, galera. Olha como é que funciona. Por que ele achou que eu estava bêbado? Vou te falar pra você. O AVC, ele faz o seu corpo soltar alguns hormônios, ele gera uns hormônios no seu corpo, e ele faz com que você pareça que ele solta o hálito de álcool, parecendo que está bêbado, parecendo a mesma coisa quando está com a pessoa bêbada, né? Ele solta aquele hálito parecendo de álcool, né? Coisa assim. O médico achou que eu estava bêbado. Eu nunca bebi, eu não bebo. Não bebo, não fumo, não uso droga, graças a Deus.
Então eu estava dando aula, professor, eu estava em sala de aula, o médico achou que estava bêbado. A minha sequela, ela ocorreu porque teve essa demora no atendimento. Então, por isso que eu tive sequelas. Senão, a minha sequela seriam mínimas, mínimas, mínimas. Bom dia, Maria Francisca, de Portugal. As sequelas seriam pequenas, galera, muito pequenas. É, um outro tipo de AVC, eu também tive esse AVC. Eu tive esse AVC depois de alguns meses. É um acidente, é chamado AIT. AIT. É o acidente vascular transitório. Esse acidente ele ocorre e você acaba nem percebendo às vezes. Eu tive esse incidente, ocorreram dois episódios, um deles 3 meses após o meu AVC. Eu estava em casa e uma refeição, eu tinha comido chuchu e o meu rosto, meu lado do braço, tudo, ele inchou, ficou totalmente inchado. Você pensa, você fica todo inchado, você já estava com AVC, você fica inchado do nada, comeu chuchu. Eu achei que era uma irritação, alguma coisa. Não. Foi levado ao médico e lá foi diagnosticado que eu estava tendo um AVC um AVC transitório. É um pequeno AVC, bem transitório, coisinha simples, mas era coisa que é um lapso. Ele vem e passa. Isso é normal. Lá eu fui informado que isso é o que mais ocorre. Aquele AVC onde a sua face, se vocês verem meu rosto, ele não é tão torto, tão caído, quanto ele era antes no dia do AVC. Por quê? Eu tive que fazer bastante exercício, bastante. A Gisele colocou aqui, achei que o médico, pior que... o médico que atendeu ela, falou que ela tinha... o médico falou que ela não tinha nada. Isso também aconteceu normal. Eu já conversei com algumas pessoas que falaram a mesma coisa, Gisele. Vai para casa que tá tudo bem. Vai para casa, está tudo bem, tranquilo. Só que o AVC, tem um amigo nosso, ele acabou, infelizmente, falecendo. Ele teve um AVC, ele foi para o hospital, dor de cabeça forte, e chegou lá, era um AVC, e no caso dele era um isquêmico, se tornou hemorrágico, e ele teve uma sequela assim, a sequela foi muito grave, foi muito forte, e ele acabou não sobrevivendo. Quando eu falo que nós aqui, ó, presta atenção, nós, bate o olho no Cris, nós somos sobreviventes, guerreiros, é verdade, somos sobreviventes guerreiros. Toda vez que eu falo com alguém, olha, você tem que conversar com seu amigo, ó. Quando eu falo amigo, eu estou falando de Deus, geralmente eu falo assim, as pessoas falam, você é evangélico, você... Não, eu não sou nada. Eu gosto, eu converso, eu tenho uma linha com Deus lá em cima, lá que nós dois aqui trocamos uma ideia, que nós dois, tipo, é nosso amigo lá em cima, né? E aí ele fala assim, olha, você vai lá e começa de novo. Eu tive uma sorte muito grande, infelizmente, algumas pessoas não têm essa sorte. Mesmo com a sequela, que nem eu falo para a pessoa, mesmo eu tendo as sequelas, que é da mão, a visão dupla, sensibilidade. Eu não tenho sensibilidade. Eu sou um cara que, posso dizer assim, eu sou um cara que ganhou na Mega Sena 4 ou 5 vezes seguidas. Nossa, perfeito, não é verdade? Então, são esses AVC. Eu vi uma moça que colocou no grupo que o pai dela, tem até uma foto no grupo, o pai dela estava comendo um pão e tomando café, um chocolate, uma coisa assim. Também quando eu fui pesquisar essas coisas no Simotor, eles me informaram que a idade é uma coisa muito forte nisso. Eu tive AVC, eu tinha 35 anos, falavam que assim, nossa, você é muito novo para ter um AVC. Só que eu aprendi lá no Simotor que o AVC não tem idade. Eu descobri que lá eu conheci uma moça, ela teve um AVC com 12 anos, a Branca. A Branca teve um AVC com 12 anos. Você entendeu? Então não tem idade. Mas a diferença é que a Branca, ela se recuperou da onde eu falo você. Eu não acredito no 100%, tá? Porque o 100%, ele vai
muito ao contrário do que eu já li e pesquisei. Porque você tem uma perca de massa, uma perca de células, e quando você perde uma célula, geralmente, como é que você recupera isso? Não tem, aí você não recupera 100%, né? Você pode voltar a ter uma vida funcional, bonitinha, normal. Não importa. Eu tenho uma vida funcional. A minha vida hoje ela é totalmente funcional, tá? Para você ter ideia, eu levo a Laura da escola todo dia, eu pego o ônibus, eu ando de ônibus, eu dirijo. As pessoas acham que não, mas eu dirijo. Eu só não tenho, então, meu carro fica na garagem, mas quando eu precisar fazer alguma coisa, eu consigo dirigir. Mas eu evito porque com a minha perna ela tem espasmos. Quem tem um AVC sabe como é que é o espasmo, tá? O espasmo é aquele que o seu membro fica dando uns impulsos. Então esses espasmos, e o meu lado é o direito, é o lado que freia e o lado que acelera. Imagina, deu um espasmo na hora que eu estou acelerando ou estou freando. Isso é um perigo. Então eu evito, até uma hora que eu puder trocar a carteira, que é logo logo eu estou fazendo isso, mas eu estou dando esse tempo para que eu faça isso. Então evito. Então eu cozinho, eu vou na cozinha, eu faço alimentação da minha família. A minha casa, quem faz almoço e a coisa em casa sou eu, né? A minha filha faz o arroz e feijão. Mas carne, quem descasca o alho, quem corta a carne, quem faz as coisas, sou eu. Eu sou o cara, vai lá e faz. Eu faço compra, eu ando com a mochila. Qualquer dia eu vou mostrar a mochila. A minha mochila é o meu membro que eu troquei. A minha mochila é o meu membro. O que eu faço com essa mochila? Eu carrego compra de mercado, eu vou na calor do mercadinho, eu vou fazer feira, tudo. Eu tenho uma vida funcional. Somente não consigo trabalhar porque a concentração não dá. Quando eu entro no ônibus, eu já sento logo porque é muito barulho, muita informação. Falei em informação, uma coisa interessante para vocês é fazer uma coisa que comecei a fazer um tempo, acho que uns 3 anos da ABC, comecei a fazer. Eu comecei a usar fone de ouvido quando eu ia para rua. Mas lógico, em local controlado, né? Um parque, ou então um lugar que não passava carro. Eu colocava um fone de um lado do ouvido, do lado sequelado, tá? No caso direito meu, eu colocava o fone com som, uma musiquinha gostosa, um som bacana, e eu andava por 1 hora com a caminhada, ou sentava no parque, sentava no banco lá, ficava vendo a Laura por 1 hora com aquele fone. Depois eu fazia a troca por outro lado, fazia 1 hora desse lado. É o meu. Isso é uma coisa que eu fiz, tá? Pode ser que para você seja interessante. Por que eu fiz essa brincadeira? Porque o médico, o oftalmologista, que eu fui fazer esse óculos, ele me receitou aquele tampão. Sabe aquele tampão de olho? Aquele tampão, não sei se vocês já ouviram falar em tampão. Eu tive que tampar o olho desse lado por, no caso, 3 horas, tampava esse lado, depois 3 horas tampava esse lado, direto, pessoal. E isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque a visão, ela era periférica, ele que fala, né? Eu conseguia ver as imagens, eu enxergo muito bem, não enxergo mal. Só que a dificuldade é porque eu não consigo identificar o campo, o que está acontecendo em volta. Existe um caso bem interessante que eu entrei no ônibus, até interessante, mas chato. Eu entrei num ônibus com a minha filha, ela estava atrás de mim, e a moça que veio atrás de mim falou assim, né? Uma coisa muito chata. Ah, essas pessoas que têm deficiente aí, devia ficar em casa e não sair de casa. Eu não ouvi, porque a audição é baixa, eu não consegui ouvir. A minha filha que estava atrás ouviu, e eu não percebi, eu não tinha esse controle. Eu entrei no ônibus, sabe, todo contente, sempre passei. A minha filha falou assim, pai, ela estava falando de você, ela falou que você devia ficar em casa, não sei o quê. Eu voltei para casa, fiquei muito triste, fiquei alguns dias sem sair. Depois eu saí e falei assim, sabe de uma coisa? Eu tenho um botãozinho aqui, que eu aperto, aquele botãozinho, parecendo uma descarga, sabe?
Aí eu aperto aquele botãozinho e não dá mais. Então eu vou lá e desisto. Faço isso. É, essa é a parte do AVC que você, como quem teve um AVC agora, vai ocorrer com você. Eu tive medo do segundo AVC. Eu tive um medo enorme do segundo AVC. Mas eu tive AVC. Tive o segundo, pequenozinho, aquele coisinha. Porque uma vez eu fui no médico, o médico falou assim pra mim, né? Eu fiz todos os exames e tal, tudo. Foi no primeiro ano. Fiz todos os exames, galera. Todos. Eletro, ressonância, todos os exames. Sabe o que o médico me falou? Falou assim, olha, você vai ter outro AVC, esse vai ser mais grave, mais forte, e desse você não passa. Eu saí do hospital, para você, presta atenção, eu saí do hospital com a minha esposa, e eu, no meio do caminho, eu já fui, sabe, pensando, o que eu for, já fui fazendo o meu testamento, sabe? Ó, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu fui fazendo aquela lista, ó, eu tenho que me preparar para isso, tenho que... O cara me deu um gelo, esse cara me deu um gelo. Até hoje eu falo assim, não sei se foi bom o que ele fez comigo, mas ele me deu um gelo, falou que eu ia ter outra AVC e eu ia... Ele foi muito grosso, muito grosso. E hoje eu sempre falo, eu não sei se hoje os médicos eles são frios. Ontem a Renata ela foi fazer fisioterapia, ela falou que, Cris, o médico foi um pouco até frio com ela e tal. Eu falei, puxa, que pena, né? A primeira vez, o primeiro atendimento da pessoa, a pessoa vai toda esperançosa ali, toda. E aí o médico não tem aquele, sabe, aquele forma de tratar, aquela forma de conversar, porque eles já são, olha, eu não sei, eu, as pessoas são frias, o médico já é frio, né? Mas depois do AVC, o nosso AVC, depois do AVC eu falei que eu me tornei frio. Não sei se você se tornou frio. Eu me tornei frio. Hoje eu olho assim algumas coisas, eu sou um cara muito. Eu olho assim e falo, meu, levanta a cabeça. Eu me sinto frio. Às vezes eu faço algum comentário que até vezes a pessoa fala, poxa Cristiano, como é que você falou isso? Porque o AVC faz a gente se tornar frio. A gente fala, poxa, eu tive lá, eu quase. E eu tive que. Complicado. Ó, durante a semana eu vou entrar aqui com vocês e vou conversar com vocês sobre algumas perguntas que geralmente vocês fazem e geralmente fizeram para mim no nos meus anos de AVC. São perguntas assim bem loucas. Acho que você já teve essa pergunta. Uma pergunta que me fizeram bastante foi uma assim: quando você enxergou o outro lado, se você, alguém já fez essa pergunta para você, coloca embaixo aqui. Se alguém já te perguntou isso, se quando você teve AVC, se você enxergou alguma coisa, se você voou em cima do seu corpo, sabe aquele ghost? É mais ou menos assim. As pessoas me perguntam isso até hoje. Toda vez que alguém pergunta AVC, a pessoa assim, você enxergou a outra da vida? Eu falo assim, rapaz, eu não lembro nada. Foi 30 dias, você desligou lá o motorzinho, o Cristiano apagou por 30 dias, não lembro de nada. Eu só lembro da hora que eu cheguei e a hora que eu acordei, depois de 29 dias que eu fui acordando. Tem algumas pessoas que têm AVC há 10 anos, eu falo assim, será que é igual? Tem uma moça, ela sumiu esses dias, tô até preocupado com ela, porque ela teve 11 AVCs e a gente tava conversando e ela nunca mais apareceu. A Elaine, ela tava se preocupada que ela ia fazer outros exames, tudo. Faz tempo que eu não vejo ela, não converso com ela pelo Face, não tenho esses contatos. Até vou até ver se eu acho ela por aqui. Ela falava assim, as pessoas perguntavam muito isso pra ela. Se você enxergou o outro lado da vida. Eu falo assim, se eu chegar lá na outra vida e voltar, eu ver que é melhor lá, eu fico lá. Vocês, ó, não volto pra contar pra ninguém não. Pessoal, hoje é sábado. Eu quero que vocês fiquem com Deus, mas tenham um dia maravilhoso. Segunda-feira eu vou estar aqui e nós vamos conversar sobre, ó, o tema do AVC de segunda-feira. Deixa eu pegar aqui, quer dizer, eu fiz uma lista aqui, os principais sintomas e o quadro de pacientes, como é que o paciente se trata, como é que fica o paciente nesses momentos, tá bom? Eu vou pegar aqui a importância da família. Eu vou tentar conversar com você sobre isso,
tentar fazer tentar convidar algumas pessoas. Se você puder, quiser compartilhar comigo, eu vou tentar aprender como é que usa essa parte de conversar com você aqui. Você pode interagir comigo, me ajudar, tá bom? Palavrinha mágica, quem não conhece, eu vou ensinar, chamado fé. É aquela que todo mundo aqui, quando tem AVC, faz. Família, amigo, todo mundo reza. Reza. Não importa a sua religião, não estou falando de religião, esquece. Não estou te perguntando se você é evangélico, católico, crente, não, é fé, é sua fé, né? Todo mundo vai lá, põe a fé. A força, onde você tem que ser um guerreiro, um cara forte, guerreirão mesmo, né? Para enfrentar tudo a batalha. E depois o foco, para poder ir lá e determinar, eu quero isso, eu vou chegar nisso, eu quero nesse ponto. Eu estou num foco dessa vez, sabia? Eu estou num foco muito louco. E ele está aqui com vocês, ó. Todo dia eu estou conversando com vocês. Isso aqui eu não fazia. Eu sou um cara tímido demais. Sou um cara tímido. Eu era professor, mas na sala de aula. Agora eu estou falando com vocês aqui, ó. Interagindo com vocês. Talvez porque eu não estou te vendo, né? Pode ser até interessante. Mas está sendo bacana. Ó, eu vou desligar que meu celular vai carregar. Está descarregando o celular? Um abração, um beijo para vocês. Bom final de semana. Meu celular vai descarregar. Eu vou ter que carregar o celular. Valeu, pessoal. Fui. Bora viver.